E o autor de Hebreus também fala um pouco sobre como deve ser esse sentimento de esperança para nós. Hebreus 6,13 em diante. Vamos ler juntos aqui. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar. E disse: por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim, Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento para confirmação é o fim de toda disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com o juramento. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós, âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Só mais um verso. É isso mesmo, então. Eu anotei 21 aqui errado, acho que era só até o 20 mesmo. Então, aqui, o autor de Hebreus fala sobre essa esperança, e ele cita Abraão, que é chamado de pai da fé, como alguém que, desde o primeiro momento com o qual Jesus entrou em contato com ele acreditou com paciência em tudo aquilo que estava proposto. Abraão já tinha 100 anos de idade, já não tinha todo o vigor para poder ter filhos. Sara também já era uma mulher de idade. Mas, independente do que ele olhava na realidade terrena, existia uma promessa feita por um Deus que também era amigo dele e que ele acreditou até o fim. Né? É por isso que essa esperança que moveu Abraão, ela é chamada de âncora da nossa alma. Né? Qual que é o papel de uma âncora para um barco? É justamente dar essa firmeza. Né? Ventos vêm, levam, o mar fica agitado, mas se o barco tiver uma boa âncora, estiver ancorado, ele não vai afundar, ele vai continuar. E assim deve ser a nossa alma, porque a nossa carne, a nossa natureza, ela é caída desde Adão. E nós iremos passar por sofrimentos nessa vida, assim como Jesus disse. Mas se a âncora da nossa alma for a esperança no que ele disse, isso vai fazer com que nós possamos enfrentar tudo e continuarmos firmes na promessa. Então essa é a grande esperança. Eu vou ler rapidamente aqui, porque se a gente abrir todos, eu acho que não vai dar tempo. Os irmãos só me deram 1 hora, eu não olhei o horário que eu comecei, mas já deve ter uns 10 minutos. Romanos 15:13 diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito. E lá em 1 Pedro também diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada para nós nos céus. Essa é a garantia de que nós teremos a nossa promessa, o próprio Cristo. Agora eu queria falar sobre um segundo ponto, que é a redenção do homem. Quando estamos falando em soteriologia, salvação, justificação pela fé, redenção, existem entendimentos que aqui a teologia permeia, né? Mas uma coisa que eu acredito que é em comum é que no momento que nós somos salvos, né, que o Senhor nos encontra, nós somos redimidos. Mas nós somos redimidos naquele momento e continuamos sendo redimidos. Não é um processo que acontece e acaba por si só. Então, a redenção do homem ela é processual, ela é um processo contínuo de transformação e crescimento espiritual. Lá em Filipenses 1,6 diz que a boa obra que Cristo começou em nós, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, até aquele dia. Então,
Quando você olha para o irmão que está do seu lado, quando você olha para a comunidade de fé, você olha para irmãos redimidos, justificados, mas que estão sendo redimidos e que estão sendo justificados também. Então, nós às vezes nos encontramos colocando coisas no meio do caminho, como se, poxa, se aquela igreja cai no escândalo, se aquele irmão cai, se o líder faz isso, se alguém faz aquilo, se eu estou sofrendo com uma doença na minha família, por que o Senhor não intervém? Ele já interveio na cruz e Ele está intervindo, mas é um processo. Chegará um dia que sim, nós não teremos mais que esperar por doenças, nem dores, nem nada. Nós apenas o contemplaremos e seremos um só com Ele. Mas o que nos permite esperar pacientemente por isso é esse sentimento de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Então, nós temos que olhar para nós, na nossa condição, e entendermos que a nossa condição, ela é passageira, mas chegará um dia que ela vai ser eterna. Então, a música do Rodolfo, que eu gosto muito, que diz que o dia que será para sempre, o dia que não tem fim, vai ser o dia da redenção da nossa alma, vai ser o dia que o Senhor virá com seus anjos, com todo o exército celestial, e a partir daquele momento, nós não mais seremos abalados como nós somos hoje. Essa natureza, essa carne, não vai estar mais gritando como grita hoje. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então aqui mesmo em Romanos está falando, olha, nós somos transformados de glória em glória. Não é de uma vez e acabou. E em Romanos 12,2 fala justamente sobre nós não nos conformarmos com este século, ou com este mundo, ou com aquilo que rege este mundo, mas nós transformarmos a nossa mente. Temos uma renovação de mente, de mindset. Seria o código do Senhor aqui, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável. Então, a gente precisa entender que o Senhor nos convida para, ter uma vida de transformação contínua. E eu sei que é comum, e eu observo em muitos irmãos, e comigo também, se eu não tomar atenção, nós somos levados a ser assim. Talvez nós alcançamos lugares no Senhor e parece que nós ficamos satisfeitos. Entende? Senhor, tu me deu uma casa, uma família, filhos, e parece que eu estou satisfeito. Mas não, há mais, há muito mais. Não, nada está certo aqui ainda, nada está bem, e mesmo as coisas que você considera boa para o Senhor, aquilo ainda é nada. Então entenda que o que o Senhor tem te entregado sendo bom, ou aquilo que o Senhor tem te entregado que você não considera bom, que talvez é um desafio, é uma tribulação que você está passando, ainda não é o fim. Tem mais coisas boas e também tem mais coisas ruins que vão acontecer até que nós cheguemos à maturidade. O terceiro ponto que eu queria falar é a natureza desse amor divino, a natureza desse Deus que tanto nos ama e que nós falamos tanto do amor dele, mas que talvez por poucas vezes nós compreendemos com clareza, né? É mais fácil às vezes compreender no dia mau do que no dia bom a dimensão desse amor do Senhor. E eu queria comparar, né? Eu falei um pouco disso no sábado passado, mas a profundidade do amor de Deus é revelada através de parábolas, principalmente quando nós observamos a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Vou só comentar ela rapidamente. Nós observamos um pai, 2 filhos. Um dos filhos pede a sua herança e vai embora. E o outro filho fica em casa. E mesmo o filho pedindo a sua herança, tomando a parte que é dele e indo embora, gastando tudo, quando ele está lá no pior momento, não no momento bom, onde ele ainda tinha todas as riquezas, quando ele está no pior momento, ele se lembra da casa de seu pai. E ele percebe, desejando a comida dos porcos, que, poxa, até os servos, né, até as pessoas que são inferiores a mim, porque eu sou filho, até os servos comem uma comida melhor do que eu estou proposto a comer aqui agora. Então, se eu voltar para a casa do meu pai e ser apenas um servo, eu acho que para mim tá bom. Você entende que ele não tinha observado o quão bom era a posição de filho dele até aquele momento? Até aquele momento, ele sendo filho,
ele não tinha percebido o quão bom era ser filho. E a partir daquele momento ele decide tomar a decisão de voltar para o Pai. Mas o que é mais incrível do amor do Senhor é que mesmo ele tomando a decisão de voltar para o Pai, quando ele começa a chegar perto, o Pai já está esperando. O Pai já está indo ao encontro dele. Isso acontece conosco. Quando nós achamos que nós estamos no fundo do poço, meu Deus, eu caminhei muito tempo sem o Senhor e agora eu preciso voltar para Ele. Nós descobrimos que Ele sempre esteve ali para nos receber, que Ele sempre esteve ali para olhar para nós e falar, filho, eu já estava te esperando. E essa é a natureza do amor do Senhor. Um amor que ultrapassa tudo que a gente pensa sobre mérito ou sobre o que podemos ou não fazer. E assim foi com o segundo filho, não sei se mais velho ou mais novo, que ficou na casa. Ele era filho, mas se enxergava como servo. Porque ele chegou para o pai e falou assim, pai, você recebe o meu irmão com a túnica nova, coloca um anel no dedo, pega um bezerro e faz uma festa inteira para ele. E para mim que estou aqui, eu nunca pude pegar um bezerro e festejar com meus amigos. E aí o pai olha para ele e falou, mas que isso? Tudo que é meu é seu. Então era um filho que mesmo também sendo filho, não tinha a dimensão do que ele podia ou não fazer. Ele não tinha liberdade dentro da casa do próprio pai. E assim somos nós também. Nós estamos aqui enquanto comunidade de fé e talvez você nunca se desviou demais, igual alguns irmãos que você pensa. Mas você também não tem a liberdade como filho, mesmo estando aqui dentro. Já participou de intensivos, está aqui há anos, mas ainda não consegue olhar para esse lugar e ver que essa aqui é a casa do teu pai, que dentro de cada irmão tem um pouco de Cristo. Nós precisamos entrar e ter essa consciência da natureza do amor do nosso Pai. Porque senão nós não teremos a liberdade para acessar esse amor. Nós mesmos colocaremos uma barreira nele. Alguns exemplos também de outros versículos que falam sobre esse amor. João 3,16 fala que porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E, gente, eu acho que o Nielton comentou isso no intensivo passado, mas pensa. Eu estaria pronto a qualquer momento em morrer pelo Felipe, se fosse para ele continuar vivo. Mas de maneira nenhuma entregaria ele por qualquer um que está aqui. Esse é um nível de amor que é difícil da gente acessar. Talvez você, como pai e mãe, você pense em entregar seu filho em favor de uma outra pessoa. Nós não conseguimos conceber isso, mas o Senhor concebeu. Ele olhou para nós e falou, eles são dignos do sangue do meu filho. E essa é a liberdade e o tamanho do amor que nos alcançou e que traz esperança para que possamos caminhar juntos uns com os outros. Outro ponto que eu queria falar era sobre o papel da fé. É impossível a gente falar de esperança sem falar de fé. É impossível a gente falar de esperança sem o combustível dela, que é a fé. Esperar por algo que não está vendo, ao mesmo tempo, é confiar e acreditar de todo o coração naquilo que também não está vendo, que é a fé materializada. Né? Então, os discípulos, quando Jesus começa a falar sobre fé, eles terminam falando assim, Senhor, então faz o seguinte, aumenta a nossa fé, porque não tem como a gente acessar esse lugar, ou ser quem o Senhor quer que sejamos, se o Senhor não aumentar a nossa fé. E mais tarde Paulo fala, né, sobre que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra, a voz de Deus. Entende? É muito bom nós lermos a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é muito bom a gente também encontrar a Bíblia dentro dos nossos irmãos, dentro de lugares onde o Senhor é colocado em primeiro lugar. Mas para isso nós precisamos ter ouvidos sensíveis e fé suficiente. Porque às vezes nós gostamos muito do que Deus prometeu, mas nós não confiamos de verdade lá no fundo que vai acontecer. E esse é um dos maiores problemas. Por isso que nós precisamos de fé. Em Hebreus 11, do verso 1 ao 3, eu não sei se vocês estão projetando, eu estou indo um pouco mais rápido, porque senão a gente não vai dar tempo. Isso. Do 1 ao 3 vai dizer assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E em Romanos 4, do 18 ao 21, diz,
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha que começa igualmente. Os dois. Não, na verdade, esquece, irmãos. Abre em Romanos 4, 18. Eu copiei errado aqui. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e de idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para prometer, para cumprir o que prometeu. Então, esse é o nosso Deus, aquele Deus que promete, que cumpre. E qual é o nosso papel? Ter fé e continuar crendo naquilo que nós não estamos vendo. Um ponto que permeia isso tudo e para a gente continuar é que nós precisamos aprender a nos liberar da culpa. O pecado é algo que, infelizmente, nós teremos que conviver até o dia de Cristo. Mas a culpa, a acusação, não deve fazer parte da vida de um cristão. Não deve fazer parte da vida de alguém que tenha consciência de quanto vale o sangue de Jesus e da obra que ele fez por nós. A culpa é um obstáculo à esperança. E Cristo nos liberta dessa culpa. Somos levados a duvidar das promessas de Cristo pela forte acusação do pecado. Por isso precisamos entender que já não vivemos mais debaixo de acusação, mas fomos perdoados e justificados, e estamos sendo justificados. Por isso, se por causa da nossa natureza caída nos encontramos em pecado, devemos depressa ir em direção ao arrependimento. Uma vida de um crente, de um cristão, de alguém que se diz seguidor de Cristo, sem arrependimento, é uma vida de mentira. É uma vida de mentiras. Não tem como vivermos Cristo hoje sem pecar, porque nós temos uma natureza caída. Mas é mais impossível ainda viver Cristo pecando e não se arrependendo. Não é possível. Existe um véu que foi rasgado para que você tivesse acesso ao sangue dele. Mas quando você não tem um arrependimento, ou quando você erra, o teu coração não se inclina para o arrependimento, é como se você dissesse que o sangue dele de nada vale. Se não me engano, é Hebreus 10, 26, que diz: se pecarmos deliberadamente contra o Senhor, já não resta sacrifício para os nossos pecados. O que é pecar deliberadamente? É pecar e não ter arrependimento. É pecar e não entender que aquilo é errado, mesmo que a Bíblia fale que é errado. Essa é uma das faltas de entendimento que mais existem no meio cristão hoje em dia. Colocar coisas que são pecado como não pecado. E aí, qual que é o problema disso? Não se existe arrependimento no meio da comunidade. Não existem irmãos consertando com irmãos. Não existe comunidade. Algo comum. E nós temos que entender que esse peso da culpa não está sobre nós. E o caminho para isso é correr bem depressa ao arrependimento. Em 1 João 9 diz que promete que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar a toda injustiça. Em Romanos 8:1 também diz que, afirmando que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós observarmos a pregação de João Batista e logo em seguida a pregação de Jesus, começa exatamente com essa palavra: arrependam-se. Porque esse é o caminho para acessar a Cristo. Esse é o caminho para acessar a justiça de Cristo. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Está muito quieto, eu estou, meu Deus. Né? Vamos lá. Outro ponto que acontece quando nós entendemos que essa culpa já não deve recair sobre nós, mas que devemos correr para arrependimento, é uma transformação pessoal. Quando o arrependimento entra na vida de um crente de verdade, que entende o valor do sangue de Cristo e que vive debaixo desse valor, e vive debaixo dessa esperança.
existe uma transformação pessoal. E essa transformação pessoal, ela vira testemunho da esperança do Evangelho. Então, o maior testemunho que podemos ter, além da Bíblia, da palavra do Senhor escrita, somos nós. O quanto da palavra nos mudou. O quanto da palavra está em nós. O quanto nós guardamos dentro do nosso coração para não pecar contra o Senhor. O quanto dessa palavra. Então as pessoas, às vezes elas não vão se converter lendo a Bíblia. Não se escandalize com isso. Mas às vezes elas vão se converter olhando para a Bíblia que tem dentro de você. Olhando para você, que é alguém que lê a Bíblia e tem uma mudança interna, ela fala, putz, então isso não é só um livro de história. Isso é mais do que isso. Entende? Os discípulos, eles fizeram isso. Na pregação para os gentios, muitas vezes os gentios olhavam para esses homens, porque naquela época existia, o judeu era considerado alguém muito superior aos gentios, que os gentios não podiam acessar os ensinamentos e ser, mesmo que eles quisessem, eles não podiam ser. E aí Pedro e Paulo vêm com a pregação de inclusão desses irmãos. Por quê? Por causa do testemunho. Por causa do testemunho desses homens. Então, a transformação pessoal em Cristo é aquilo que mais traz que a esperança do Evangelho seja colocada em outros novos irmãos. Em Efésios, capítulo 4, verso 20 a 24, diz assim: Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes. Nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Eu lembro quando eu era muito criança, no encontro de juvenis, e tinha um versículo ali do encontro que sempre entrou no meu coração. Acho que a primeira vez que eu lembro de ter um encontro verdadeiro com o Senhor, que é 2 Coríntios 5,17, né? Mesmo com 9 anos de idade, eu achava que eu já tinha feito muita besteira. E aí, o versículo dizia: E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então esse é o testemunho pessoal que nós devemos levar. Alguém que olha para você e fala: eu já não conheço ele. Mudou, transformou. Ele está parecendo mais com outro homem que morreu há 2000 anos atrás. Esse é o testemunho que devemos carregar, amém? Mas para isso acontecer, existe alguém que tem que mover o nosso coração. E esse alguém é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo dá promessa, o Espírito Santo garantidor, ele é o penhor do Senhor para nós. E ele é o agente dessa esperança, que nos fortalece, que nos guia na nossa jornada de fé. E uma das promessas mais fortes em Cristo, e versículo muito lindo, que tem muitas canções, é João 14. Queria que nós abríssemos em João 14, verso 26, que fala sobre o Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Existe alguém que precisa estar andando junto com a gente nessa caminhada com o Senhor. E esse alguém é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é uma pessoa porque existem sentimentos. Esse Espírito do Senhor, ele é movido de sentimentos a nosso respeito, a respeito do Senhor. E quando andamos com ele, nós começamos a compartilhar também dos seus sentimentos. Quando nos casamos ou quando nos juntamos com alguém, mesmo que não querendo, nós vamos compartilhar dos sentimentos com aquela pessoa. Meu irmão, se a sua mulher estiver com fome, cara, vai ser um problema para você. Você vai entender os sentimentos dela, querendo ou não. Ela vai deixar muito claro. Né? Vou expor minha esposa, não. Ela vai deixar claro que ela está com fome, ela vai deixar claro que ela está insatisfeita, ela vai deixar claro as vontades dela.
A mesma forma é quando nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus. Ele deixa claro as vontades dele. Então, nós devemos nos perguntar, sim, não só essa noite, mas todos os dias. Será que nós estamos conseguindo entender os sentimentos desse nosso amigo, desse nosso Consolador que o Senhor Jesus deixou para nós? Será que nós temos entendido ou tem passado despercebido? Quando nós estamos falando da esperança do Evangelho, nós estamos falando sobre algo mais profundo. O que é a primeira coisa que pensamos ao acordar, irmãos? Eu sei que isso é difícil. Você é pai de família, às vezes como eu, a primeira coisa que às vezes a gente pensa é trabalhar, é em cumprir nosso dia para garantir o sustento. Muitas vezes eu sei que homens pensam assim, as mulheres, eu preciso arrumar a casa, eu preciso deixar o ambiente, eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso... É muitas coisas que estão na nossa mente, mas o Evangelho nos convida para algo mais profundo. Ele nos convida para acordar e que o primeiro pensamento seja: cadê o meu amigo? Cadê aquele que sonda o meu coração e vê dentro de mim todos os sentimentos e que consegue entender muito mais do que qualquer outra pessoa aquilo que eu sinto e que tem a medida correta para mim no dia de hoje? Esse é um lugar em que o Espírito Santo quer estar, em primeiro. Um lugar de honra. É por isso que quando nós falamos sobre uma vida devota, uma vida ordinária, uma vida dia após dia em continuar indo em direção a esse relacionamento, é para proporcionar com que o Evangelho não seja compartilhado em apenas momentos como esse, mas que em momentos mais simples, digamos assim, como esses, mais corriqueiros, o Evangelho também esteja ali. Entende? Para que quando nós nos encontrarmos um com o outro descompromissadamente, o Evangelho surja na conversa, o Espírito mova a conversa e que nós possamos acessar Cristo um nos outros. E é um dos próximos pontos que eu quero falar, que é justamente sobre isso. A comunidade dos crentes. Nós estudamos tanto relacionamento de aliança nesses últimos anos e o que nós temos verdadeiramente aprendido e tirado de tudo isso, sabe? A promessa de Deus é que os crentes são co-herdeiros com Cristo. Não sei se você já ouviu sobre essa passagem, mas nós somos co-herdeiros com Cristo, recebendo tanto a vida eterna quanto a participação do reino de Deus. O que é ser co-herdeiro de alguém? É ser... Eu sou co-herdeiro do Lucas. Por quê? Porque eu sou irmão dele. Então, se a palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, ela está nos colocando num status de irmão, porque nós vamos herdar a mesma herança que ele também herdará. A salvação eterna e a participação no seu reino. E isso é um entendimento que parece fácil, mas que é difícil a gente alcançar no dia a dia. Nós temos que entender que nós fomos adotados na família do Senhor. Sabe? E enfatizar que essa união que nós temos aqui, que essa comunhão que nós temos aqui entre os crentes, são comunhão de irmãos e irmãs. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer e amar a comunidade que nós estamos? Porque nós não reconhecemos uns aos outros como irmãos. Nós usamos esse jargão religioso, mas nós não usamos a palavra com o sentimento correto. Será que eu realmente olho para você como um irmão? Como alguém que vai compartilhar uma herança futura e duradoura comigo? Como alguém que tem o mesmo pai que eu? Será que é dessa forma que eu olho para você? Será que é dessa forma que você olha quando você olha para a família Antioquia? Esse lugar de entender que nós não éramos da família e que nós fomos adotados nessa família, nessa triunidade celestial, tinha que ser algo que conforta o nosso coração todo dia. Tinha que ser algo que nos leva a lembrar de Cristo todo dia.
Em Efésios 2, no verso 17 diz: e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa é a realidade que ele está trazendo em Efésios. E aqui em Romanos 8, pouco antes do que a gente leu no começo, no verso 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, como o filho que ficou em casa, da parábola do filho pródigo, para viverem atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. É um convite, irmãos. É um convite à esperança, é um convite à irmandade, é um convite a viver em comunidade. É um convite. Jesus disse para todos os seus discípulos, inclusive se estendeu a nós: olha, vocês sofrerão pelo meu nome, muitos de vocês morrerão, mas existe a recompensa que eu já falei que é eterna, que está garantida para vocês. Jesus morreu, os discípulos morreram, sofreram, foram zombados. O que nós esperamos desse mundo? Se nós realmente somos irmãos daquele que foi morto e sofreu naquela cruz, o que nós, como irmãos, como cristãos, pequenos cristos, irmãos do Cristo, o irmão mais velho que sofreu por nós, o que nós devemos esperar desse mundo? Se não também sofrimentos e zombarias, mas também o que nós devemos esperar no final da nossa vida? A vida eterna, a participação junto com Ele de um reino que é eterno. Esse é o convite, é essa esperança que mesmo não vendo, nos move. Amém? Amém, glória a Deus. Então, essa esperança, a esperança última, a última esperança nossa, é a vida eterna com Deus. Isso deve ser o que move os nossos corações. Lá em Eclesiastes, o Senhor fala que Ele colocou um desejo aí no coração de todos, né? Se nós olharmos para diferentes religiões, todas as religiões trabalham com o eterno, trabalham com a vida que não se acaba por si só. Por quê? Porque existe um desejo colocado pelo Senhor no coração de todos, pela eternidade. Nós somos seres criados para sermos eternos. Por isso que nós vivemos numa dualidade, por isso que nós vivemos num momento tão difícil de entender, porque parece que hoje eu estou com meus 20 e poucos anos, quase 30, 20 e poucos anos. Amanhã, talvez, eu já estou vendo meus filhos com essa idade. Com muita sorte, talvez, vendo meus netos. E aí já não estarei mais aqui entre vocês. E aí existe essa confusão na nossa mente entre partir, mas na verdade não partir. Apenas continuar esperando. Existe uma canção também do Marcos Almeida que é muito boa, eu já ouvi várias vezes, inclusive hoje, antes de vir para cá, que chama Esperar é Caminhar. Esperar em Deus é sempre caminhar. Não é um lugar estático, parado e, sabe, imóvel. Não. A esperança no Senhor, quando o Senhor entra e move nos nossos corações, Ele está nos movendo para ativamente nós andarmos em direção a Ele. Né? Quando Jesus fala que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Gente, eu estava lendo, agora eu não lembro exatamente aonde, mas quando os discípulos, Jesus está falando sobre isso, né? É João 14, eu acho. Jesus está falando sobre, eu vou para o Pai, vou preparar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar, vai ser top, cada um vai ter uma morada legal. E eles estão falando assim, tá, mas... Começam a questionar e perguntar, mas então
mostra-nos o Pai. Então, mostra-nos como é que vai ser isso. E Jesus, assim, com muita paciência, né? Eu não sei a entonação de voz que ele usou, mas ele diz, vocês estão aqui, me vendo, né? Basicamente, me tocando, comendo comigo. Vocês já foram na minha casa e vocês ainda perguntam, mostra-nos o Pai? Vocês ainda questionam de que maneira isso vai acontecer, sendo que eu estou falando aqui, vivendo com vocês. Então, se até os discípulos que estavam diante de Cristo ainda não conseguiam enxergar plenamente quem Ele era, quanto mais nós. É por isso que o Espírito Santo da promessa é aquele que vai sempre apontar para Cristo, apontar para Cristo, apontar para Cristo. Nós precisamos ter a humildade de entender que o que nós conhecemos, lemos, estudamos, e o que eu vou estudar, e vocês, até o final da vida de vocês, não será suficiente para que em nós mesmos possamos apontar para Cristo. Não tem esse lugar, não tem essa maneira. Só existe uma maneira, que é através do Filho. E o Filho deixou o Espírito para que seja esse guia ao caminho. Então, eu lembro de quando criança, as palavras eram diferentes do que a gente ouve hoje em dia. Até eu estar numa outra comunidade, antes de vir para cá, os apelos eram sempre muito protocolados, padronizados, né? Onde nós estávamos era Romanos 10, 9 e 10. Né? Se você levantar sua mão, se você crer com o teu coração, você crer com o teu coração, confessar com a tua boca, você será salvo. E amém por isso. Mas era um protocolo para o apelo, entende? E às vezes eu olhava aquilo e olhava alguns irmãos lá na frente, eu falava, cara, amanhã vai ser amanhã, do mesmo jeito que foi hoje e nada vai acontecer. Se alguém de verdade não parar com eles e mostrar o caminho. Entende? E com nós da mesma maneira. Se nós andarmos sozinhos, nós não vamos apontar para o caminho. Se nós andarmos acreditando que o entendimento que nós temos em Cristo hoje é o suficiente, nós não vamos apontar para a vida eterna, para o caminho. Falando sobre vida eterna, né? E falando sobre isso que eu estava dizendo, sobre esse protocolo, parece que eu preciso passar por essa e essa etapa para poder conhecer como caminhar com Ele. Então, muitos versículos não eram usados, mas quando a gente vai ler Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, você percebe uma realidade que traz talvez um pouco mais de esperança, um pouco mais de resposta ativa ao que o Senhor está propondo. Ele fala em Apocalipse 21, 4. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será Deus deles. E agora, irmão, e lhe enxugará toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E quando nós olhamos também para 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50 até o 58, também diz esse nível de realidade. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, onde todos erram. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E aí eu, lendo novamente esses versículos em casa, eu pensei, Senhor, por que a forma de compartilhar do Teu Evangelho e do Teu Reino é algo tão automático e protocolado? E parece que depois disso a gente já vira a página e passa para uma loucura de liderança e discípulo e coisas assim. Por que nós não ficamos no Evangelho? Por que nós não ficamos aqui nesse lugar onde traz tanta esperança? Versos e passagens que parece que olham para dentro da nossa alma e dizem, olha, toda essa dor, essa angústia, essa doença vai passar, porque a promessa do Senhor se cumprirá. Por que não? Por que não trazer esperança e por que trazer peso, Senhor? E em todos esses anos, caminhando de forma religiosa, tão difícil, né, irmão? Nossa, quando a gente está trabalhando no ativismo, parece que é tão difícil encontrar o Senhor. Parece que é tão... A gente faz força e Ele não vem. E hoje eu me pergunto, Senhor, por que passar por tudo isso? Por que passar por essas coisas? Por que estar dentro da igreja e parece que eu não era igreja? Por que estar dentro de uma comunidade que não é comunidade? Por que eu estou me propondo a andar com irmãos que eu não considero irmãos? Que loucura é essa? Que esperança nisso? Por que eu estou fazendo isso? Era a minha maior pergunta há anos atrás. Qual é o sentido disso que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? E graças a Deus pelo Espírito Santo que sempre aponta para Cristo. Eu pude, no meio da minha insensibilidade, da minha surdez, ser resgatado através desse Espírito Santo tão paciente, tão amoroso. E, irmãos, eu não sei a condição que você está aqui essa noite. Eu não sei se você está congregando ou não. Eu não sei se você está ouvindo o Senhor ou não. Mas se tudo isso que eu compartilhei até agora fizer um pouco de sentido, eu gostaria que essa fagulha começasse a acender no teu coração. Porque eu sei que o nosso relacionamento com o Senhor, como eu disse, é um processo. Existem lugares e questões internas que o Espírito Santo pode demorar mais tempo para agir, mas ele pode demorar menos tempo também. A palavra diz que nós conseguimos resistir ao Senhor. Nós não vencemos sobre Ele, mas nós podemos resistir. E o meu convite agora é para você desistir disso. Parar de resistir ao Senhor. Parar de resistir à obra que Ele já começou na sua vida. E Ele quer continuar. Sabe aquela construção que está parada? Só atrapalha tudo, né? Quebra a rua, faz tudo, a construção está parada e atrapalha, parece que os outros ainda. Então, eu não sei como você está se sentindo nessa noite, mas eu gostaria de, se o Senhor permitir, injetar um pouco de esperança no teu coração, através dessas palavras. E a única forma de nós vivemos a realidade, colocarmos em prática essa esperança, nós esperamos por algo que nós não vimos. Mas a espera por algo que nós não vimos promove coisas bem visíveis. A palavra diz que a fé sem obras, ela é morta, vazia. Então, o evangelho sem uma mudança, ele também é vazio.
Entende? Se eu te conheço hoje, você continua sendo a mesma pessoa daqui 5 anos, talvez o evangelho não conseguiu adentrar num lugar que precisava entrar. Talvez você deixou de ter esperança na promessa que o Senhor prometeu. Talvez você duvidou, talvez, enfim. A prática da esperança ela tem que resultar em ações, decisões e atitudes. Tudo isso começa com arrependimento. Eu não citei o versículo, acabei de ver que eu tinha anotado, Tiago 2,17, que diz que também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Eu gostaria de ler junto com vocês, agora a gente já vai estar encerrando, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12. Bem, Colossenses 3,12, nós vamos ler até o 17. Diz que, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim, como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Queria que você fechasse seus olhos, eu queria orar nesse momento.